isso não é bem assim que funciona, ok? A vontade de Deus é soberana, e se eu quero a minha, eu tenho que alinhar a minha à dele, ok? Eu já falei isso aqui sobre o Pai Nosso, e explicando aos irmãos, mas outra hora nós não vamos, de repente, me sinto só sobre esse bloco dele. Próximo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, ok? Esta é a lei e os profetas, ok? Fechamos esse bloco só para a gente entrar na onde nós vamos começar agora, então, estudar a partir do versículo de número 13. Eu vou fazer o 13 e 14, comentamos, depois nós vamos do 15 ao 19 e do 21 ao 23, se nós conseguirmos em tempo. Mateus capítulo de número 6, versículo número 13 diz, 7, Mateus capítulo número 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E o 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pode voltar para o 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E o texto continua dizendo: são muitos os que entram por ele. Gente, eu imagino que ninguém gosta de se ralar, não. Eu me lembro que passava de vez em quando, a gente ia fazer, até evangelizando às vezes em São Paulo, tinha umas vielas, a gente entrava em umas favelas no lugar, e eu não sei como é que fazia aquele negócio daquele jeito, muito apertado. E aí, às vezes, você tinha que passar rápido, porque, sabe, ali é rota de fuga, como diz o outro. Se vem alguém correndo, não. Só que era muito estreito. E se você resolve correr, você vai se machucar, você vai se ralar. E literalmente, se nós formos escolher, nós queremos o espaço, nós queremos o conforto, nós queremos o que nos dá, sabe, regalias. E o conselho do Sermão do Monte é dizer assim: ó, talvez a tua escolha não seja a minha, porque há caminhos que para o homem parecem ser bom, direito, mas no final são caminhos de morte. E o Senhor nunca nos chamou para o comodismo, o conformismo. Ele sempre chama a gente para a contramão. Eu acho que, humanamente falando, ele é aquele chefe que nós não queríamos ter. Sabe aquele patrão que faz você fazer a coisa do jeito certo, você não quer fazer do jeito certo? A gente quer fazer do jeito mais prático. Ah, não, eu vou dar um jeitinho. E o Senhor não nos permite fazer isso. E quando Ele vai orientar, Ele diz assim: ó, vocês vão ter que fazer uma escolha. Vocês têm um destino e precisam fazer uma escolha. Mas eu já quero dizer a vocês: entre pela porta estreita. Aleluia. Sabe o que é interessante, amados? Parece que Deus trata a gente, parece não, certamente, Deus nos trata de um jeito muito diferente do que trata o mundo. Timóteos, eu hoje até pensei em falar sobre Timóteo, capítulo 3, Timóteo. Paulo começa a conversar com Timóteo dizendo assim: nos últimos dias vão vir tempos trabalhosos. Eu preguei isso hoje lá no batalhão da polícia. Hoje eu tive, isso aqui já é meu segundo culto, gente. E eu fui dar ensino hoje lá no batalhão e falei sobre esse texto. Nos últimos dias vão vir tempos trabalhosos, homens presunçosos, amantes de si mesmos, avarentos, não obedientes a pai e mãe, não presta, provando, tudo isso que vocês estão lendo aí. Vai vir tempos difíceis. Mas quando ele está falando tudo isso, ele olha para Timóteo e fala assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que se aprendeu desde a sua infância. Com você é diferente.
ó, eu conheço o final de quem está entrando por essa porta larga. Bonita essa porta, entrou pela outra. Ai, irmão, e eu vou dizer para vocês podem prestar atenção, eu não gosto de ser contrariado. Eu sou contrariado na marra. Vocês estão achando? Eu já falo, irmão, calma aí, fala diferente, vou falar diferente, porque senão vai dar ruim. Eu não gosto, não sei se você gosta, mas ser humano não gosta de ser contrariado. E Deus está disposto a nos contrariar para nos livrar de um final ruim. Aleluia! Deus está disposto a discordar de mim quando os homens concordam, porque Ele está sentado no futuro, chama as coisas que não existem como se já fossem. Ele sabe o que nos aguarda. É por isso que é melhor ouvir os seus conselhos dizendo: por aí não, Cláudio, por aí não, filho, por aí não, filha. E o interessante é que no decorrer da história lá de Timóteo, Paulo diz assim: ó, você já conhece desde o começo as sagradas letras, desde pequeno, olha, você já conhece, então você é diferente. Voltando lá para Mateus: entrai pela porta estreita. Ô gente, tem muita gente que chega nessa casa e não gosta daqui, porque para você que já se acostumou parece normal, mas é estreita a porta. Eu estou alguns dias triste, eu estava triste há alguns dias por um afastamento de uma certa família aqui, e estava me doendo. E eu pensei: Senhor, o que será? Imaginei que fosse um negócio de outra coisa e tal. E agora eu estava orando ali, o Espírito Santo me fez lembrar do que aconteceu. O Espírito Santo me fez lembrar do que aconteceu. Eu tive que chamar a atenção com cuidado. E por favor, ouçam, irmãos. Eu tive que chamar a atenção para que não se trouxessem muito brinquedos para a igreja, para que as crianças podem desenhar e tal, mas que possam estar prestando atenção na palavra. E às vezes você com amor vai orientar e ofende o pai, entristece a mãe. Sabia disso? Ó, gente, traz o mínimo possível. Por quê? Porque eu quero que seus filhos, como nós, a minha geração, fomos criados, não foi com brinquedo, não foi dentro da igreja ouvindo a palavra. Então é muito importante. Por exemplo, eu estou aqui, eu estava domingo aqui, e a menininha ali desenhando, e ela me desenhando, depois me entregou, a filha do Rafael me entregou o desenho. Não tem problema desenhar, pintar, escrever, tá aqui, tá tal. Mas se você reparar, começa a vir aquele monte de brinquedo, e aí você não sabe se está no culto ou numa Disneylândia. E é minha função pastoral a orientar, dizendo: não, mínimo possível. Ela pode ter alguma coisa, ele pode ter alguma coisa, mas eu quero que eles ouçam. Você pode ver, e quando você vê, ele pode estar desenhando aqui, mas quando ela já olhou para mim, não sabe o que eu estou falando. Mas quando você fala, sabe o que o pastor falou. Porque a atenção não está totalmente roubada. Consegue entender? É, filha. A atenção não está totalmente roubada. Agora, se eu trago um carrinho, um trenzinho, daqui a pouco uma balança. Não! Então, às vezes, nós vamos orientar e fere, eu entendo. Não só o fato de, pelo peso, alguns, a Bíblia diz que se ofendem pela palavra. E se eu fosse olhar de forma categórica, eu ia lembrar de 5 de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, seu Deus. Eclesiastes guarda o seu pé quando entrar na casa do Senhor, teu Deus. Inclina-se mais ao fim do que a fazer sacrifício de tolo. 5 de? Exatamente isso. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isto é a orientação para dentro da igreja. Você acha que nossos pais iam deixar? Não. Hoje é uma liberdade, nós até entendemos, e eu prefiro que seu filho esteja aqui dentro de qualquer outra forma, mas do que lá fora. Então eu falo: venha. Mas às vezes você vai dar uma orientação dizendo: irmãos, traga o mínimo possível. Pode trazer um desenho, um caderno para eles estarem escrevendo e tal, mas que eles estejam, não tirem atenção. E aí você ofende um pai, você entristece um pai, e aí dói para mim, porque às vezes você perde um pai, uma família.
Mas o que eu posso fazer? Eu posso aumentar um pouquinho a porta para agradar a vontade de uma família? Eu posso enlarguecer um pouco a porta que está dizendo, não, ela é estreita mesmo, está arranhando, mas entra por ela. Aleluia! Oxalá que você entenda que os ensinamentos aqui dados são para a sua edificação, para a mudança, para a transformação, e não para afagar o teu ego. Então às vezes você não vai gostar mesmo, nem eu gosto. Aleluia! Às vezes não vai gostar mesmo, mas a Bíblia diz que essas letras são vida e te tornam sábios. No serviço você vai ter que se concentrar no que estiver acontecendo. E o Espírito Santo me consolou e eu estava triste demais, mas eu me senti confortável, literalmente confortável. Então, a porta é estreita, o caminho é apertado às vezes, não vai de manada, vai como diz o outro, não passa o gado, um atrás do outro. Entrar pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Eu quero facilidade. Não, eu gosto é que tenha luz no colorido. Eu gosto do tuti. Aqui não serve. Aí sai triste procurando o lugar do tuti. O que é que eu posso fazer? Eu não estou dizendo que é pecado, irmãos. Não. Na nossa igreja, eu tenho amigos meus, dirigentes de congregação do nosso campo, que, sabe, meteu luz colorida em jogo e conheceu não sei o que. Eu não deixo, eu não gosto, eu não aceito. Para mim faz mal. Eu não quero nunca que meu filho confunda a casa de Deus com uma casa de show. Aleluia. Eu não quero nunca que o irmão entenda que um lugar de adoração e derramamento seja um lugar de se alegrar na carne. É necessário às vezes sair chorando nesse lugar, vai dizendo, eu me rendo ao centro da tua vontade, Pai. Eu não vou deixar a minha carne me enganar. E olha que eu gosto de dançar. Aleluia. Consegue entender isso, amados? É casa de Deus, é estreito. Tem muitos que preferem estar certo. Pastor José Wellington, muitos sabem. E um dia eu era líder setorial e um dos mais falantes, eu era escolhido sempre poder fazer pergunta a ele. E todo segundo domingo do mês, o pastor José Wellington estava com a gente na sala dos líderes, lá no Belém. E um dia eu fui fazer a pergunta para o Belém, do pastor, fizemos uma reunião. E aí a minha pergunta foi, escolhi ele, então, mas, pastor, tem uma coisa, algum dia haverá um consenso na Assembleia de Deus? Uma linguagem só, e citamos a Universal. Como a Universal, o dia que é ceia nenhuma, ceia em todas. O que pode em uma, pode em todas. Se pode cortar o cabelo, todas pode. Se não entendeu, não é assim. E ele daquele jeito assim, meu jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Nós fomos chamados para ganhar os novos, sem perder os velhos. Nós somos diferentes. Então nós temos uma igreja para cada estilo. Aquele irmão mais velho que não gosta de parede preta, vai para parede preta. Não tinha muito parede preta na época ainda não, viu? Mas está dizendo sempre. Aquele irmão que não gosta de muito movimento, ele vai para uma igreja mais tradicional. Aquele irmão, mas estão tudo dentro da casa. Olha essa sabedoria como tem. Agora, de verdade, aquilo que vai ferir, ou aquilo que vai alargar o caminho, sai, entra por essa não. A porta é estreita, o caminho é estreito, esse é o caminho, andai nele. Você gosta ou não, o caminho é andai nele. Irmãos e Deus faz o que não está fazendo em outros lugares, porque nós estamos escolhendo andar pelo caminho que Ele trilhou para que nós andássemos. E o bonito que não é, nós não estamos desbravando nada. Ele foi na frente, aleluia. Ele disse, eu venci o mundo. Como o Senhor venceu? Passando por esse caminho, vira atrás, aleluia. Como o Senhor venceu o mundo? Eu venci passando pela via dolorosa. Pode vir, eu já passei. Vai atrás que vai funcionar, aleluia. Glória. Eu já passei.
que após mim, siga-me. Aleluia. E ele está dizendo: o caminho espaçoso, a porta larga, conduz à perdição, essa permissividade, tudo pode, está tudo liberado, como diz a minha mãe agora há pouco tempo. Não, é condenação, irmãos. Ou experimenta soltando a porta para ver. Permite o seu filho desobedecer um pouquinho. Isso aí não é nada, você permite um pouquinho a desobediência, e amanhã você vai ver que ele não vai te obedecer em mais nada. Porque o mal, ele vai colocando uma cunha, sabe? Uma cunha. E aí você permitir um pouquinho, ele vai apertando a cunha. Quando você vai ver, a porta está aberta e você não consegue fechar mais. Não consegue mais fechar. Versículo 14 diz: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está todo mundo focado na porta larga, todo mundo focado no caminho espaçoso, e tão focado lá que ele encontra uma porta estreita, um caminho estreito, mas que conduzem à vida. E a Bíblia diz o seguinte: poucos são os que a encontram. Não é fácil não, você tem que buscar, diligentemente você tem que buscar, porque o que encontra é o que não está visível, é o que precisa ser procurado. Agora vamos ler do 15 ao 19. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Pode voltar um pouquinho. Ele continua no sermão dizendo: tenham cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eu vou usar uma expressão para você entender mais fácil: do falso pastor, do falso bispo, do falso ancião, do falso padre, do falso, sei lá como é que é o nome desse dirigente aí. Porque tem gente dizendo: pode vir, meu amigo, vem para cá, a porta é larga, fique à vontade, Deus não está ligando com você não, Ele só quer saber do seu coração. E a orientação, como eu estou dizendo, tenha cuidado dos falsos líderes, falsos profetas. Havia 3 tipos de pastores na época de Cristo. Ele chega a citar de uma forma. Então você tinha o pastor que era o mercenário, ok? Você tinha o pastor que era o mercenário, tinha o que era contratado, e tinha o pastor, o dono das ovelhas. Por isso que em João 10, Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o pastor. O mercenário, quando vê vir um lobo, ele foge. Vamos ler João 10, versículos 12 e 13. João 10, versículo 12 e 13. 12. Mas o versículo, não, volta o 10, volta o 11 para a gente ver. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí ele está dizendo um outro tipo de pastor também. Mas o mercenário, de quem que não é pastor, entendeu? É alguém que está lá, título de pastor, mas não é pastor. O sinagoga de Satanás, né? Se dizem judeus na nação. Porque uma coisa é ser, outra coisa é estar. A pessoa que está e não é. O pastor olhou lá, gostei, eu também gostei. Se tem jeito de você colocar sempre pastor, ele não é pastor, ele não tem chamada pastoral, não tem chamada de Deus, mas o pastor gostou dele, foi lá e colocou, porque isso é uma coisa que não se decepcione, mas ministério nesse aspecto é gosto de homem.
Tem muitos que foram escolhidos por Deus e os homens não escolhem, por pirraça, por vaidade, por soberba, por medo de perder o trono, e outros não têm chamado e os homens escolhem. Assim funciona. Eu vou falar um negócio que ninguém gosta muito não que eu falo, mas a igreja de organismo é uma e a igreja de organização é outra. A organismo é de Cristo, imaculada, ninguém mexe, não tem dono. A organismo é, mas a organização tem. Vocês sabem disso. A organização é. Ainda bem que na organização a gente encontra organismo e serve a Deus na igreja organiza. Vamos continuar aqui, desculpa. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, você tinha um mercenário, você tinha um pastor contratado, e o mercenário, na verdade, ele roubava também as ovelhas. Existia um que era contratado, como funcionava? O cara chegava, o pastor chegava, ó, eu vou fazer diária, por exemplo, ó, eu estou fazendo bico aí do pastor. Entendeu? Quanto é? R$200 a diária, eu vou lá ficar com você. Só que o texto está dizendo que a ovelha não é dele. Você acha que ele vai correr risco por causa de 200 de uma diária? Quando vem vir um lobo, ele fala assim, eu não ganho suficiente para isso, já viu? Eu já vi pastor dizer assim, eu não recebo poder visitar ninguém. Quando o lobo vem, ele é um mercenário, pula pela janela, sai correndo e salve-se quem puder. Só que a ovelha não consegue se defender sozinha, então ele foge. Abre assim, volta lá. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Tem muita gente que diz assim, ó, irmão, vem cá, abre uma igreja, vem congregar comigo, mas na hora que vier o problema, você nem sabe onde ele foi parar, e você fica perdido depois. Por quê? Porque na hora que o lobo vem, ele foge e te deixa na mão do lobo. Há muita gente que diz assim, eu vou abrir igreja, não é pastor, não tem chamada e nem responsabilidade. Ele fala o quê? Por exemplo, esse centro, no lado da minha casa, tinha uma igreja, e essa igreja era de um ministério e tal, e esse ministério achou interessante fechar essa igreja. E quando esse ministério fechou essa igreja, o irmão que estava dirigindo falou assim, opa, minha oportunidade, minha chance, foi lá e alugou o mesmo prédio, falou, vou fazer minha igreja, foi lá, colocou outra placa lá, e a minha igreja, e montou. Irmãos, deu um ano. Cheguei um dia, olhei no Desapega, vende-se banco, cadeira, interessantíssimo, então tudo, ele tivesse comprado do bolso dele, né? Não foi nem a oferta da igreja. Vende-se banco, eu falei, o que está acontecendo, né? O camarada está vendendo, a igreja do lado da minha casa. Aí eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Não, crente dá muito trabalho, crente só dá problema. Eu não quero saber desse negócio, não. Não é pastor. As ovelhas não são dele. Consegue entender isso? Então, cuidado a quem você está seguindo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quando vem o problema, sai fora de você. Irmão, não deixe algo sólido por uma aventura. Não deixe algo sólido por uma aventura. Há pessoas que estão no ministério saudável, sólido, ministério centenário. Aí alguém abre uma igreja ali, Jesus foi ali, volta já. E vem, ô meu amigo, eu gosto do pastor lá, vai, meu filho não tem estrutura, você nem sabe se ele é pastor ainda. Porque o que diz que é pastor é exatamente o termo que vai dizer, são pelo fruto, que nós vamos ler logo mais, que se conhece a árvore. Entendeu? Aí ele vê o lobo, ele fala, sai fora, eu vou morrer por causa de um dia de trabalho, eu vou morrer por causa de... Porque ele não é, de quem não, ele não é pastor de verdade. E as ovelhas não são dele. Cada um com o seu problema, fica com o seu prejuízo, ele vai fugir. Aí o lobo vem, arrebata e dispersa. Próximo. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado das ovelhas. Irmão, você acha que é fácil assumir bronca de um monte de gente? Teve um dia, semana passada agora, que era antes de 11h30, eu já tinha entrado em tanta coisa que eu falei, misericórdia, o que aconteceu hoje? De manhã, o
os problemas começaram. Aí você imagina, tem um problema, ou vem outro problema também. Jesus, como é que pode? Bombardeado. Mas não tem cuidado. Se você não for pastor, você não tem cuidado. Você vai dizer, ó, se vira aí, não quer nem saber, não me procura, não me liga. Não quer problema dos outros para cima de mim, não. Agora é engraçado que algumas pessoas não entendem. Entendeu? Literalmente, irmãos, nós somos chamados para isso. Fomos chamados para isso, para assumir às vezes problemas que não são nossos. Viu? Próximo. Aí Jesus diz assim: eu sou como pastor, conheço as minhas ovelhas. Você está achando que um pastor de verdade vai deixar o lobo entrar? Prejuízo é dele, as ovelhas são dele. Vamos voltar lá para Mateus. As ovelhas são dele. Ele está dizendo: eu sou um bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim também, e não vão seguir a estranho. Vamos voltar para Mateus 7. Cautelar os falsos profetas, que vêm a nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Parece pastor, mas é mercenário. Parece ovelha. Essa colocação é porque as ovelhas, irmãos, os lobos, ele tentava se misturar no meio das ovelhas para não ser apercebido. E quando estava mais todo mundo distraído, ele então atacava não só ovelhas, mas ele atacava também o pastor. E a observação de Jesus tirando assim: ó, vocês cuidado com quem parece ovelha, está com pele, cautelar com o nosso que vem até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quanta gente, irmão, de verdade, eu fiz um hino há muitos anos, eu gravei chamado Lobos. É que não ia fazer sucesso nenhum, né? Porque eu penso num hino. Lobos, devoradores de ovelha, mercantilistas do Evangelho. Lobos. São lobos devoradores. Próximo. Por seu fruto conhecereis. Porventura, não colhem-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos. Ó, diz que é pastor, diz que é profeta. Mas quando você vai ver a vida, quando você vai ver os frutos, é crente aqui dentro, virou lá fora, meu Deus do céu. Irmãos, aqui é nosso QG, é nosso quartel só. É lugar só da gente aprender, não é lugar de ser crente. Ser crente, você é crente, depois que sai aqui. Aqui todo mundo é santo. Aqui ninguém fala palavrão. Aqui marido não bate mulher, mulher não bate marido. É porque antigamente era só marido batendo mulher. Hoje em dia não tem mulher batendo marido, não está escrito. Feminicídio tem um machicídio também. Não, isso eu inventei. Esse assunto é bíblico. Ó, é verdade. Então aqui todo mundo tem uma aureolinha na cabeça, santo Cláudio, santo esse, santo aquele. Mas se importa. Ele está dizendo assim: ó, pelo fruto vão conhecer. Viu? Pode continuar. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Irmão, eu fico olhando. Literalmente, sabe qual é o problema? É que as pessoas têm se tornado profissionais de culto, e literalmente têm se tornado pessoas que estão dizendo como antigamente a gente dizia sobre os padres e os papas. O papa e os padres falavam antigamente, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E a gente achava ridículo, mas hoje tem muito pastor fazendo a mesma coisa. Ele ensina uma coisa e faz totalmente errado. É bagunçado um negócio desse. Se está dando mau fruto, a árvore não é boa. Interessante, irmãos, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Ó, gente, deixa eu falar com vocês. O fruto dá até para você esconder, mas a árvore não dá. O teu pai vai ser reconhecido pelas suas obras. É por isso que a Bíblia diz assim: ó, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso
Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Ei, tem muita gente que é filho do diabo, é por isso que os frutos deles são excelentes. Porque o que é ligado em Cristo, a árvore que é arraigada, enxertada em Jesus, não vai dar o fruto que você está vendo aí dentro. Não é isso que dá. Os frutos dela são bons. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Tem coisa errada. E sabe o que eu vou falar para vocês, irmãos? Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente não consegue ver a árvore. Tem muita gente que você vê às vezes um negócio tão bagunçado, você diz, como é que pode? Parece tão santo, parece tão crente, os frutos estão maus. E você fala, como é que pode? Irmão, é categórico. A árvore boa não pode dar fruto mau, e a árvore má não pode dar fruto bom. Pode ter parecido sair daquela árvore, mas pode olhar direitinho. Vá acompanhando a raiz, vai acompanhando, vai seguindo para você ver. A árvore está. Porque tem gente que é assim, ele pega uma árvore ruim lá, um fruto ruim da árvore ruim, aí ele chega e joga bem embaixo de você, presta atenção nisso, para dizer, aí ó, lembra dos homens que foram cuidar daquele campo, que um homem comprou semente boa e semeou, e quando dormiu os homens, o inimigo veio e plantou um fruto, o joio no meio do trigo, aí sei lá, você comprou mesmo, tem certeza que você comprou um bom fruto, uma boa semente? Segue a semente, para você ver que sair da árvore ruim. Ó, segue o fruto. Pode estar embaixo de uma árvore boa, mas não saiu dessa árvore, porque a Bíblia está dizendo que árvore boa não pode dar fruto mau. Viu? Eu falo algumas coisas, questionavam-me às vezes sobre a criação nossa. E tinha outros pastores que aparentemente iguais ao meu pai não conseguiram os mesmos resultados. E aí o Senhor começou a me mostrar onde estava o problema do fruto. Que ainda que enrostido, ainda que escondido, que velado estava na árvore. Tem filho que sabe que o pai não vale nada. E na igreja o pai parece ser crente, mas o filho conhece quem é dentro de casa. O trambiqueiro que é, o enrolado que é, o permissivo que é. Entende? Parece crente. Aí o irmão tudo acredita, mas o filho fala, que rapaz, você acha que eu não estou vendo o que está acontecendo de verdade? Então, irmãos, a Bíblia diz que a árvore é boa, ela não pode dar fruto mau. Se a árvore é boa, é má, ela não pode pintar de fruto bom, mas quando você pôr a boca, vai estar ruim. Vai estar ruim. Próximo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. E agora, rapidinho, irmãos, vamos para a sequência, que é do 21 ao 23. Vê o 20, nós não falamos do 20. Portanto, pelos seus frutos a conhecerei. Nós falamos sobre isso. É pelo fruto que conhece, viu? Você pode olhar. Quando tem um filho, olha uma escola, 40 crianças na escola, 40 crianças. Aí, você encontra, já aconteceu muito com meus filhos isso aí. Encontra um garoto, uma criança lá, e você percebe que o vernáculo, a forma da criança falar é diferente. A educação, você fala, opa, os pais desse menino aqui certamente são muito estudados. Os pais dessa criança aqui, porque não tem como a criança sair da árvore como fruto e chegar aqui e ser diferente.
Aliás, há um texto popular, um ditado popular que diz que a fruta não cai muito longe do pé. Então, pelo comportamento, você sabe como é que é a casa. Gente, isso é sério, mas é uma verdade. Viu? É pelo comportamento dos nossos filhos que se sabe como é a casa. Você sabia que tem crente que jamais pode, ele não pode nem deixar ninguém visitar a casa dele, não. E se for, vai descobrir que é 100% diferente. Tem nem cheiro de crente. Entende isso? Cuidado, irmãos. Pelos frutos os conhecereis. Bora 21 até o 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos voltar no 21. Ótimo. Parece crente, parece, mas não é. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Interessante que isso aqui mostra que se trata de alguém que fala a sua língua, e até alguém que teme, que respeita o Senhor, porque isso aqui mostra fervor. Senhor, Senhor. Não é alguém que, na verdade, a palavra Senhor, ela é literalmente ligada a Deus, a Jeová. Então, quando alguém chama dessa forma, ele está reconhecendo a deidade, ele está, sabe, direcionando, não é como o Senhor normal, como nós falamos. E ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo mundo que fala igual crente, realmente vai entrar. Nem todo mundo que profetiza, porque o texto diz, vou dizer, nós não profetizamos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fala bonito, prega bonito, mas não é lá a morada dele. Por quê? Porque apesar de falar, ele está dizendo assim: nem todo que diz que fala Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade. Tem gente que é muito bom na teoria, é muito bom no falar, mas o fazer é contrário. Ele fala a palavra de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Ele está dizendo: reino do céu não é para quem fala, é para quem faz. Reino do céu não é para quem fala Senhor, Senhor, é para quem faz a vontade do Senhor. Que pode falar uma vez só Senhor mesmo. A gente fala 2 vezes Senhor, mas não faz. Ao que faz a vontade de Deus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não, aqui não está falando nenhuma mentira. Você está entendendo, irmão, o perigo? Quando a Bíblia diz cautelai do falso profeta, esse é o cuidado. É porque isso aqui eles fizeram mesmo, em nome dele. Expulsaram o demônio, curaram a enfermidade, profetizaram, fizeram maravilha. Você está entendendo, irmãos? Isso prova que dom não tem nada a ver com salvação. E as pessoas não conseguem entender isso. Tem gente talentosa demais e não é salvo. Tem muito dom, mas o dom foi dado abertamente. E algumas pessoas deu o dom exatamente para ter como cobrar depois. Entende? Ele entrega. A Bíblia diz que quando ele foi distribuir, ele não chegou assim: você vai enterrar essa semente, eu sei que você vai enterrar meu talento, então nem vou te dar. Não, ele dá o talento, que é para complicar o camarada depois. Entende isso? Na nossa visão, a gente diz assim: já que o Senhor sabe que o camarada não vai usar o dom do céu, para que vai entregar o dom? Já parou para pensar isso aí? Será que ele não sabe? A consciência dele sabe quem vai ser inteligente. Mas para ninguém dizer, fui injustiçado, o Senhor diz assim: o mesmo dom que eu entrego para um, eu vou entregar para você também. Agora o resultado está na tua mão. Muitos dirão: profetizei. Gente, e o que tem de gente indo atrás de profeta porque acha que a salvação está lá? Sai de uma igreja estruturada na palavra, alimentada, e vai atrás. Surgiu, irmãos, abriu uma igreja ali, lá no centro da cidade.
muitas vezes não é conhecido pelo Senhor. Quem fala em missões, esse testemunho, às vezes nem é conhecido pelo Senhor. Quem faz maravilha, muitas vezes não é conhecido pelo Senhor. Fizemos tudo isso em nome de quê? Dele. E qual foi a resposta dele? Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Ele está dizendo. É para me dizer sim, meu nome, meu filho, meu nome tem poder mesmo. O vendedor é picareta, mas o produto é bom. O vendedor não presta, mas o produto é original. Então o produto vai fazer efeito. Não é o vendedor, é o produto. Entende isso? E o pessoal está dizendo assim: eu nunca vos conheci. Nem vou entrar nesse detalhe de conhecer, não, porque conhecer para Deus, essa expressão, conhecer, ela é muito profunda. Está ligada à intimidade, aliás, está ligada à relação sexual. Aí mais a fundo. É por isso que. Deixa eu falar. Depois você fica tudo vermelho e começa a incomodar ele. Mas o Senhor está dizendo assim: Rei, eu não conheço você não. Você para mim é um estranho. Você é estranho. Não fez a minha vontade? Falava assim ao Senhor, mas não fazia a minha vontade. Eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, para vocês não entenderem, tem gente que pratica a iniquidade. Nós podemos praticar a iniquidade e mesmo assim profetizar, fazer maravilhas e expulsar demônio. Vixe! Vou falar abertamente para você entender. Eles fizeram o versículo anterior, olha o versículo 22 do capítulo 7. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em seu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome fizemos maravilha. Versículo anterior, o final, apartai-vos, perdão, o posterior. Então ele dirá abertamente: não vos conheci. Aí agora, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem gente que expulsa demônio, faz maravilha, profetiza e é iníquo. Você está entendendo que salvação não tem nada a ver com talento? Aliás, eu ouvi uma frase esses dias e eu achei muito interessante. Eu não li nada do que isso. Eu ouvi uma frase esses dias e eu achei interessante. Irmãos, é isso. Todo talentoso tem um passo próximo da rebelião. Quanto mais talentoso uma pessoa é, mais alvo da rebelião ele é. Então ele tem que orar muito, lutar muito. Porque as pessoas dizem: você, olha, começa a elogiar o camarada, eu já posso até abrir uma igreja para mim. Não, eu já posso até tomar o lugar do irmão, porque a rebelião está muito próxima. Quanto mais talento, mais perigo de rebelião. Então, quanto mais talento eu tenho, mais humilde eu tenho que ser, mais cuidado eu tenho que ter. Entendeu? O irmão falou um negócio, eu achei engraçado. Você já viu um grande problema causado por um ninguém? Não. Quem é que é? Alguém que é talentoso. É o camarada que é muito bom em alguma coisa, é o camarada que é muito bom pregador, bom cantor, bom tocador, bom maestro. E rapaz, é fácil de virar rebelião. Fácil. Por quê? Porque arrebata. Consegue arrebatar a multidão. Tem talento. Mas ó, entre talento e caráter, vá pelos frutos. Amém? Tudo a cabeça. Senhor, nós temos te louvar e agradecer pela tua palavra, pelo ensino da mesma. Ajude-nos, Senhor, a vivê-la. Ajude-nos, Senhor, a ser edificado pela mesma. Possamos guardá-la em nosso coração para não pecar contra ti. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aos irmãos que estão conosco nas redes sociais, Deus abençoe aí. Estamos terminando já. Amados, vamos contribuir na casa do Senhor. A Raquel estava participando e até escrevendo aqui, ó. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmãos. Estou terminando a transmissão. Amém?